Vou compartilhar agora a apresentação, tá? Como eu falei, nós comentaremos aí um pouco sobre a dinâmica do semestre, tá? Sim, Então, algumas coisas a gente vai retomar, né? Então, a pauta da reunião é a gente retomar um pouquinho sobre o papel dos NDEs, né? O papel do NDE nos cursos, e dos membros, principalmente vocês. As atividades desenvolvidas no primeiro semestre, que não foram poucas, e qual é o plano de trabalho para esse segundo semestre aí deste ano, né? Que nós temos aí alguns desafios, além desses que o professor Cláudio Parisi comentou. Então, lembrando aí, retomando brevemente, quais as características do docente para ele fazer parte do NDE, né? Então, a liderança acadêmica numa determinada área de conhecimento, ser mestre ou doutor, ser PPI ou PPP, e pelo menos 60% dos membros tem que ter graduação na área do conhecimento, né? E 40% pelo menos tem que atuar no curso há pelo menos 3 anos. Então, esses são alguns itens que serão verificados aí em relação à composição dos NDEs, na atualidade, para a avaliação de reconhecimento dos cursos. Então, qual é o papel do NDE, né? Então, promover reflexão e propor diretrizes e normas para o regime didático, pedagógico do curso. Então, retomando, o NDE tem um papel fundamental junto à coordenação, né? O papel de vocês aí vocês são detentores de conhecimentos específicos dos cursos que vocês estão alocados, e esse diferencial de vocês, essa expertise, pode, né, e contribui muito, né, para a melhoria dos cursos, juntamente com a nossa atuação enquanto gestão, tá? Acompanhar os resultados do ensino-aprendizagem, então vocês têm feito avaliação sobre a prova integrada, fizeram os próprios resultados da pesquisa da CPA do semestre passado, enfim, algumas atividades referentes aos resultados. Então, a ideia é analisar os resultados e propor ações, né, e implementar junto com a coordenação essas ações nos cursos, para melhoria contínua. Promover a interdisciplinaridade, então, sempre que pensar a matriz curricular, pensar na interdisciplinaridade, e vocês tiveram um momento de reflexão no primeiro semestre sobre a curricularização da extensão, e terão agora no segundo semestre esse momento também referente à revisão dos PPCs, e promover a integração horizontal e vertical do curso, né? São 2 anos e é possível isso. Propor ações para melhorar os resultados, né, melhorar os indicadores, e propor tudo que vocês propõem de melhoria, tem que vocês sabem muito bem, é submetido ao colegiado do curso, né, para aprovação. Muitas delas ficam na instância aqui da unidade acadêmica, né, e outras precisam ser submetidas aos órgãos superiores da universidade, como, por exemplo, qualquer alteração no PPC, qualquer alteração na matriz curricular. Mas no caso, por exemplo, das bibliografias, fica no âmbito da gestão do curso. E também realizar outras atividades que a coordenação solicite. Então, vocês vejam que é uma gama, né, e uma responsabilidade tremenda aí de estarem participando dos NDEs, né, e não é à toa que vocês foram escolhidos, né, seja pelo conhecimento de vocês, seja pela atuação e pela própria coordenação acreditar, né, no trabalho de vocês e no comprometimento. Então, vocês sabem muito bem que a carga horária destinada para o professor atuante no NDE é uma carga horária de ensino, né? Então, entre 2 e 4 horas semanais, tá? Então, não é pouco. Então, às vezes, a gente entende que vocês falam, não, vocês estão demandando muito. Não, nós estamos demandando dentro do que é possível de vocês realizarem, porque vocês pensem que se vocês estão em 3, 4 no NDE, vocês multipliquem 2 horas cada um, dá 8 horas semanais, tá? Então, a gente não tem demandado mais do que é possível, tá? E aí, só retomando que a gente tem os NDEs distintos, eu trouxe esse material
para reforçar e para vocês ficarem com um documento único aqui. E para cada NDE a gente tem um representante, né? Que é só para facilitar a interlocução com a coordenação, porque são 7 NDEs. Se todos quiserem falar com a gente, tudo bem, vocês podem falar, né? Mas é mais fácil para a gente ter uma interlocução com cada um do NDE. Lembrando que também a gente tem os grupos, né? Nós criamos os grupos, cada NDE tem um grupo entre os membros, um grupo no WhatsApp, e comigo, com a Karen e com a Cláudia. Então, ali também é um canal de comunicação, de troca, de dúvidas, enfim, de sugestões de fácil acesso, tá? E aí a gente tem a questão, o papel do representante, que ele, na realidade, vai assumir a liderança das demandas. Então, sempre que a gente solicitar alguma coisa para vocês, né, a gente espera que todo o NDE faça, né? Só que, claro, esse líder ele vai articular com os demais membros, como eu falei para vocês, muito mais para facilitar a interlocução. Então, gestão financeira e o NDE, o Cadu, que é o líder, o Fabiório, o Josimar e o Ricardo, né? E aí tem o colegiado de cada curso. Logística, o Maurício Benedetti é o líder, a Cláudia, a Natália e o Roberto são também membros. Gestão comercial, o Issa, o Morita, o Fragoso e o Sidney, né? É o marketing, o Loures, o Félix, que é o líder, né? A Karen e a Marta. RH, a Nathalie, que assumiu a liderança agora, a Jamile, o Hag e a Miriam. Empreendedorismo, então o Fragoso, que é o líder, a Marta, o Furquim e o Ben. Das gerenciais, a Fátima, que é a líder, Eliette, Félix e José Geraldo fazem parte, tá? Então, acho que vocês sabem que a gente pode e deve fazer alteração desses NDEs a cada 1 ano, 2 anos. Sempre no final, recomendado pela Pró-Reitoria, sempre no final de cada ano. Então, porventura, ao longo desse semestre, quem não se sentir confortável em continuar sendo parte como membro do NDE para o próximo ano, pode sinalizar para a coordenação, não tem problema algum, entenderemos, né, porque muitas vezes o professor tem outros planos, tem outras atividades e não pensa, né, para o próximo ano continuar atuando no NDE, tá? A gente só pede que vocês sinalizem para que a gente possa promover essa alteração. Para esse semestre, o time está posto aqui, e é com vocês que nós contaremos aí para tocar o semestre. Então, a atuação no primeiro semestre, que vocês fizeram? Então, aqui é um resumo, só para vocês verem como vocês fizeram muitas coisas, né? Então, vocês prepararam os vídeos do ENAD, temas recorrentes e todas as questões da última prova, fizeram análise da prova integrada, que vocês encaminharam para a professora Karen, ela vai fazer a validação final, e a ideia é a gente disponibilizar isso para os professores, né? Vocês desenvolveram e apresentaram as 7 novas propostas das matrizes curriculares, considerando a curricularização da extensão. Então, vocês fizeram a proposta da matriz, né? Então, a grade, tá? É que já me corrigiram que a gente não pode usar o termo grade, temos que usar o termo matriz. Então, a matriz curricular, né? Vocês fizeram a avaliação dos resultados da CPA do segundo semestre do ano passado. Vocês fizeram a análise da bibliografia básica e complementar dos componentes, junto com os professores, e vocês fizeram a análise do corpo docente dos cursos. Ou seja, vocês realizaram várias atividades, todas elas extremamente importantes aí para o desenvolvimento e para o aprimoramento. E vocês vejam que todo esse trabalho, né, ele tem uma recompensa. O próprio professor Parisi falou. A gente vai disponibilizar para vocês os resultados da CPA do primeiro semestre desse ano. Realmente, os resultados são muito bons. A gente pode falar, não, a taxa de adesão dos alunos em responder não foi tão alta. Não, não foi. Mas aqueles que responderam, o resultado foi positivo. Tá? Isso não quer dizer que a gente não possa melhorar. A gente pode e deve melhorar. E aí, falando um pouco de melhoria, né?
a gente tem que olhar também para os outros cursos do CCSA e da universidade e verificar um pouco o que é feito e que a gente não faz, que a gente poderia estar fazendo. E acho que uma das coisas que a gente não faz, né, com tanta efetividade, é reuniões, né, dos NDEs com os professores de cada curso. Então a gente sente que talvez fosse interessante essa interlocução entre vocês e os professores, claro que com a coordenação envolvida. É importante que a gente também tenha aí, que a gente solicite a participação, né, de todos os professores no curso. Claro que um vai contribuir mais, outro vai contribuir menos, mas é importante, né, porque muitas vezes tem professor que tem muito a contribuir e ele fica lá quietinho esperando alguém cutucar, né, para ele falar: olha, eu tenho essa contribuição. Então, assim, se a gente tiver essa atuação, né, a gente enquanto, vou dizer, vocês enquanto NDE, isso também vai, acho que ser muito positivo. Então, vamos tentar, dentro do possível, nesse semestre, com as atividades que vocês terão que fazer, é esse envolvimento maior, né, com professores, porque no fundo todos nós somos professores dos cursos tecnológicos EAD e estamos nesse momento representando aqui, desenvolvendo funções. Então hoje estou aqui na coordenação, mas pode ser que semestre que vem eu não esteja mais na coordenação e volte a atuar como professor, enfim, né? Isso faz parte, mas é interessante que todos possam participar. E aí, passando um pouco do que a gente tem de trabalho para o segundo semestre, né? Então, são 5 aspectos, 5 atividades principais, vamos dizer assim. A gente tentou categorizar. Primeiro, as visitas de reconhecimento dos cursos. Segundo, a análise dos resultados da CPA do primeiro semestre. A prova integrada e o simulado, o ENAD e elaboração das propostas dos PPCs. Então, brevemente, de cada um dos tópicos. Então, o reconhecimento dos cursos. Como vocês sabem, nós teremos 31 de agosto, 1º e 2 de setembro, os cursos de gestão financeira e logística, e depois de 3 a 5 de outubro, empreendedorismo e novos negócios e processos gerenciais. Então, eu reforço a necessidade de vocês já bloquearem a agenda de vocês para esses dias, porque nós saberemos somente uma semana antes a programação das visitas e nós teremos aí, vocês terão, na realidade, reunião com os avaliadores, reunião do NDE, de cada NDE, né, com cada avaliador. Então, lembrando que nós teremos aí 2 comissões concomitantes, né, 2, então uma avaliando, por exemplo, gestão financeira e a outra comissão avaliando logística. E aí mais um pedido para vocês, né, além do comprometimento de todos, que eu tenho certeza aqui que nós poderemos contar e já contamos, né, o que nós pedimos? Para esses 4 cursos, né, ou melhor, para os 2 primeiros, que vocês, cada NDE, o NDE de gestão financeira e logística, vocês identifiquem 10 alunos, né, e informem para o Gabriel aí o nome do aluno, tia e o e-mail até dia 17 de agosto, tá? Como é que vocês vão evidenciar, levantar esses alunos? Pelo fato deles terem sido aluno de vocês, tá? No semestre passado, se vocês estão atuando nesses cursos, se é eixo comum, é válido, né? Vocês podem contatar os professores, vocês podem também contatar os tutores, nós encaminharemos a lista dos tutores para vocês, então vocês fiquem com essa liberdade de contatar os tutores, porque muitas vezes o melhor aluno, né, os alunos de destaque, eles buscam todas os agentes que podem contribuir para o aprendizado dele, né, para o desenvolvimento dele. Então, os tutores às vezes podem ser uma boa fonte, tá? E identifiquem esses 10 alunos, pelo menos aí, e encaminhem para a gente essas informações até 17 de agosto. É importante, se vocês puderem já conversarem com os alunos, explicarem e também relatarem que eles terão que ter essa possibilidade de participar na reunião durante o horário comercial, né? Porque as reuniões acontecem durante o horário comercial, tá?
Resultados da CPA. Então, o professor Parisi falou no geral que o resultado foi positivo, mas nós encaminharemos aí para vocês, nos próximos dias, o resultado da planilha, tá? E assim como vocês fizeram no semestre passado, é possível filtrar por curso, e nós encaminharemos também um template, tá? Mas dessa vez, ainda nós temos só os dados, os gráficos, né? Oriundos das perguntas objetivas. Nós não temos ainda o documento com as respostas dos alunos. Então, vocês deverão fazer a análise, né, dos resultados, considerando somente os gráficos apresentados, os dados quantitativos, tá? Então, daí a gente pede um retorno para vocês aí até dia 12 de setembro. Em relação à prova integrada, não sei se a Karen gostaria de ir o simulado. Karen, se quiser comentar. Legal. Então, boa tarde a todos. Retomando aqui, falando um pouquinho da prova integrada do simulado, né? Simulado, os alunos da etapa 3 e 4 que irão fazer, ou seja, são os alunos que serão aptos a realizar o ENAD, e a prova integrada, os alunos da etapa 1 e 2. E aí eu vou contar, né, com a ajuda de vocês, a gente vai precisar fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro semestre, que é a escolha das questões, né, por componente. E dessa vez vão participar todos os componentes, menos os universais. Então agora todo o corpo, né, a maioria, né, vai participar, menos os professores do eixo universal. Então vai ser a mesma dinâmica, né, a quantidade de questões. Se tiverem dois professores, é interessante que os professores escolham juntos as questões para que, quando às vezes entra um recurso, né? E aí um professor coloca esse conteúdo não foi dado corretamente, então é chato, né? Um recurso assim. Então é interessante que os professores escolham juntos, né, as questões, para que a gente, né, não tenha recurso, para que a gente corra super bem, tanto a escolha das questões da prova integrada e do simulado. Ótimo. Temos perguntas. O Cadu gostaria de fazer uma pergunta? Boa tarde a todos. Boa tarde. Sobre a identificação dos 10 alunos, é possível que agora, com a atualização do Moodle, a gente perdeu talvez o acesso às turmas anteriores que a gente lecionou no semestre passado. Uma sugestão, talvez pedir para o SEDAD, não sei se consegue identificar, uma lista de alunos aí, por disciplinas que mais realizaram atividades, né, que pontuaram na maioria das atividades ou que tiveram notas mais elevadas na média final, para identificar, de repente, acho que é um público já mais seleto, de gente que participou, que performou bem, algo assim do tipo. Tá. Uma sugestão, não sei se é possível. Verificaremos. Também não sei se isso é possível, mas é válida a sugestão, Cadu. Obrigada. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você explicou bem o papel do NDE, eu queria entender um pouquinho qual que é a missão do colegiado de curso. É um contrapeso, olha. Na realidade, o colegiado ele também pode e deve contribuir para melhorias do curso, mas é muito mais um órgão deliberativo. O NDE, ele desenvolve e propõe, né? Ele é propositivo, né? Isso, mas eu não queria usar esse termo, mas é isso, propositivo, e o colegiado, ele é deliberativo. Pode usar o termo executivo. Isso, executivo, isso, obrigada. Estamos no início do semestre, eu estou faltando as palavras. Obrigada, Marta. Eliette? Também é sobre os 10 alunos, para a indicação dos 10 alunos. Não ficou muito claro para mim qual vai ser o papel deles frente à comissão. O que eles vão fazer com a comissão? Então, em primeiro lugar, isso é só para os 2 cursos. Na verdade, são para os 4, mas a princípio agora só para os 2 cursos que vão ser avaliados, né? Tá. Eles vão ser entrevistados, assim como vocês e os professores. Tá. Existe um momento na agenda dos avaliadores que é reunião com os discentes. E aí eles podem perguntar para os alunos tudo e mais um pouco, tá? Tá ok. Todas aquelas questões dos indicadores que são avaliados, eles podem questionar para os alunos e a partir, como eu falei, de todas as evidências que forem coletadas, eles vão dizer se o quanto o curso atende o indicador ou não.
Tá ótimo. tá? Obrigada, Natália. Obrigada. Em relação à prova integrado e simulado, ok, né? Em relação ao ENAD. Então, agora a gente também a gente precisa, né, observar que a gente já construiu várias atividades, a gente fez tanto a gravação da correção da prova, né, como a gente fez também os vídeos, né, dos temas recorrentes, a gente pediu para que nos encontros, né, temáticos, se possível, né, utilizassem aqueles temas que a gente já fez a pesquisa, né, que tem mais incidência de cair no ENAD, que vem caindo no ENAD. Então, a ideia agora, qual que é? Né, que o NDE consiga, né, olhando essas gravações, olhando a prova, envie para os professores as questões que têm a ver, né? Então, tem questões sobre produto. Então, o NDE de marketing envia para a professora Karen, né, as questões que são referentes ao componente curricular que eu estou lecionando. Então, essa é a ideia para que esses professores possam trabalhar com esses alunos, né, esses conteúdos. A data é dia 20 de 8 agosto. de agosto. Cara, vou pedir para você explicar novamente. Tá bom. Então, assim, acho que a primeira questão é se os NDEs, se aquelas atividades da gravação das questões, a gente foi pedindo 5 a cada vez, né, para não ficar muito puxado, né? A gente gravava 5 questões, subiam as questões, né? Então, tem alguns NDEs que ainda não terminaram aquelas gravações, tanto dos temas recorrentes como das questões da correção das questões do ENAD, né, que foi da última prova, né, do ENAD. Então, os NDEs que ainda não totalizaram, para subir as questões das gravações do podcast, como cada NDE escolheu fazer, tá? Subir as questões para o OneDrive. Então, essa é a primeira parte. Depois, qual que é a ideia? O NDE, né, vocês vão ter acesso aí ao OneDrive, pegar essas questões que foram gravadas e encaminhar para os professores do curso de vocês que trabalham aquele tema, para que ele possa trabalhar junto à etapa deles, né? Na terceira e quarta etapa, que eles consigam trabalhar essas questões com os professores, com os alunos, desculpa, né, num BBB. E com isso, vocês devem ter recebido na sexta-feira, se eu não me engano, a gente encaminhou para vocês as alocações. Elas ainda precisam de um ajuste, eu vou pedir para a Giane encaminhar a alocação atualizada para vocês saberem, os professores. Karen, Oi. empreendedorismo continua na observação nesse sentido, né? Isso. Então, assim, empreendedorismo, né, não teve a prova, e eu vou te dar até uma notícia em primeira mão, né? O curso de empreendedorismo não irá realizar a avaliação do ENAD. Tá ok. Tá? Mas os alunos farão prova integrada e... Sim, e o simulado. E O simulado. simulado. Tá bom. Isso. Tá bom. Tá? Jamile? Oi, pessoal, boa tarde. Só uma Boa dúvida tarde. rápida, Karen. Com relação a esses podcasts, as gravações, você tem como nos enviar, por exemplo, se o nosso NDE ele está devendo alguma coisa ou não, para a gente Posso. utilizar? Posso. Porque aí eu realmente estou sem... Porque dos vídeos eu sei, mas dos podcasts eu realmente não vou Não, lembrar. eu falei podcast, assim, teve... Cada NDE fez de um jeito, né? Teve professor que era... A ideia era fazer a correção da questão. E aí cada NDE usou a criatividade e fez de um jeito, né? Então, não é Tá. que precisa ser podcast, pode ser o vídeo, como o NDE achar melhor. Tá, mas então, se você puder, eu acho que é interessante para a gente relembrar aí, tá bom? Tá bom. E aí, Obrigada. essa é uma atividade, gente, que não precisa ser feita necessariamente pelos professores do NDE. Se vocês identificaram que era uma questão do determinado componente, que tem um professor que tem o domínio daquele conteúdo, é esse professor que vocês vão solicitar que faça, tá? Então, é que vocês precisam, entre vocês, organizarem, articularem e buscarem aí as melhores soluções, tá? Professora Natália? Oi, gente, boa tarde. Duas dúvidas. Como vai ser a minha primeira vez em relação à aplicação da prova integrada? A primeira delas é só entender se o dia da prova integrada é um dia também bloqueado, que eu não posso pedir atividades, não é isso? Isso, os encontros síncronos. Só encontros síncronos ou também a questão, por exemplo, do sintetize? É Tá desejável que não, né? Não, né? Tá. E uma outra dúvida ou sugestão é que, por exemplo, no componente da logística, que aí eu posso responder por ele, né?
em relação ao que a gente fez no NDE da logística, existem alguns pontos, como, por exemplo, QR Code, que é trabalhado não somente em uma disciplina, a gente pode ter 3 ou mais disciplinas, a gente pode trabalhar ele em introdução à logística, em estoque, em tecnologias aplicadas à logística. Então, propor que isso possa ser deixado aberto aos professores, porque talvez algum que possa ver que aquilo ali se encaixe dentro daquela temática que ele já dá aula, pode também utilizar. Mas aí fica como sugestão. Ô, Natália, é válido, só que assim, acho que tem que ficar bem claro, a hora que vocês encaminharem isso para 3 professores, que eles identifiquem quem vai trabalhar a questão com os alunos, porque corremos o risco dos 3 trabalharem, e aí a gente vai ter uma saturação aí da questão, né? Ah, entendi. Eu achei que era exatamente a proposição seja essa, uma maior Não, quantidade de pessoas que trabalhassem com ele. não, não. Ah, Os temas, sim, os temas, tanto que os temas foram encaminhados, né? Que a ideia é que todos os professores daquele curso trabalhem o tema, dentro das ah, suas particularidades dos componentes. Mas as questões, é importante que um professor trabalhe, né? Nem que lá no ah, final, antes da prova, a gente faça uma outra, utilize outra estratégia. Mas agora é importante que a gente identifique um professor, tá ótimo, tá. tá Então bom? eu compreendi agora. E só mais uma última dúvida, em relação às questões do ENAD, pelo que eu estou entendendo, em relação ao que já foi proposto, já foi enviado no semestre passado, é isso? Que a gente, no caso do NDE, teria que encaminhar? Isso. O que foi a tarefa é que acho que você estava de licença. O que Uhum. foi solicitado é que os professores olhassem a última prova, verificassem a última prova e gravassem na parte de conhecimentos específicos, né, eles vão fazer o enunciado, ler as alternativas e eles vão explicar como é que eles responderiam aquela questão, né? Olha, essa alternativa A está errada por tal motivo, a alternativa B está errada por tal motivo, então, olha, por exclusão sobrou a C. Então, foi essa a ideia. Então, na gravação, os professores estavam colocando, explicando, né, como é que eles resolveriam aquela questão. Pessoal, alguma outra questão em relação à prova integrada, simulado ENAD? Não? Ok. Então, o último tópico aqui da reunião é sobre a elaboração dos novos PPCs. Então, como eu comentei com vocês, no primeiro semestre, vocês, relembrei, né, vocês fizeram as sugestões de atualização da matriz, né, que na verdade a gente repensou, vocês repensaram e sugeriram componentes que pudessem ser extensionistas, tá? Só que, além disso, além da nova sugestão da matriz para a gente caracterizar a curricularização da extensão, a PRGA desenvolveu um novo template para os PPCs. E a gente precisa aprovar, até dezembro é o prazo para todos os PPCs de todos os cursos, né, uma legislação aí nacional, para o cumprimento dessa curricularização da extensão. Então, por isso que todos os cursos da universidade, né, do Mackenzie, vão ser submetidos para o CEP e aprovados para serem implantados a partir do ano que vem. E, obviamente, a gente não poderia ser diferente. Só a única diferença é que a gente está solicitando, né, a direção do CCSA solicitou um calendário diferenciado para a gente, tendo em vista as outras atividades, como o reconhecimento dos cursos. Então, qual vai ser o trabalho desse semestre e como é que a gente vai caminhar com o calendário? Então, até 29 de agosto, a gente vai encaminhar para vocês alguns tópicos desse template, né? Ou a gente pode até encaminhar o template destacando os tópicos que são específicos de cada curso, tá? Então, o tópico lá, perfil do egresso, né? Caracterização do curso. Isso, cada PPC, cada curso tem que ter a sua cara, tá? Então, a gente vai encaminhar para vocês esse template como um todo e a gente pode destacar as partes, para vocês terem uma ideia do todo. Aí o que a gente pede para vocês fazerem? Vocês já irem identificando, né? A gente vai mandar também já para vocês o catálogo nacional dos cursos tecnológicos que ele sofreu atualização. Então é com base nesse novo catálogo que os PPCs deverão ser elaborados.
E a gente vai pedir para vocês aí, nesse período, vocês não ficarem pensando, ah, o PPC está lá para o final do semestre. Não, vamos já ficar atento o que a gente tem de pesquisa, de consultoria, de artigos, de fontes especializadas sobre aquela determinada área vinculada àquele curso. Né? Então, eu vou ficar atento, ó, saiu uma pesquisa sobre atuação na área de logística. Opa, isso aqui pode ser importante para a gente incluir, né, como fonte, né, como substrato, vamos dizer assim, para o PPC de logística. Então, vocês vão atentos, né, vão ficando atentos, inclusive se vocês lerem ou se depararem com temas, com pesquisas de outras áreas também, vocês podem compartilhar com a gente ou com os colegas. E aí, nós enviaremos para vocês até dia 24 de outubro, ou seja, depois das visitas de reconhecimento, esse template que eu falei para vocês, mas já com algumas partes preenchidas. Por quê? Porque, independente se o curso é logística, gestão financeira, gestão de recursos humanos, algumas partes desse PPC, dos PPCs, são comuns para todos os cursos. Então, essa parte comum vai ser elaborada por nós, pela coordenação. E aí a gente vai encaminhar esse PPC, esse texto para vocês, até dia 24 de outubro. E aí vocês, baseado no que vocês já pesquisaram, né, e o que vocês já pensaram sobre aqueles tópicos que vocês terão que desenvolver, vocês farão a revisão do PPC e encaminharão para a gente até 7 de novembro, né, completo. Tá? Então, vocês terão aí 15 dias, mais ou menos, para vocês completarem esse PPC, que não é muito. Vocês vão ver que a maior parte é comum, né? Mas tem essas particularidades que por isso que a gente está pedindo já para vocês se antenarem e pensarem nesses diferenciais. E aí, faremos uma revisão desses 7 PPCs e submissão à PRGA, para depois Câmara Especializada, CEP, enfim, até 30 de novembro. Né? Eu sei que o cronograma é apertado, né? Mas é o que nós conseguimos, por enquanto, negociar, porque esses cursos precisam ser aprovados com essas mudanças da curricularização da extensão ainda neste ano. Félix? Oi, Natasha. Eu não Oi. entendi quando você disse esses tópicos, por exemplo, no caso da gente marketing, buscar algum tópico relacionado ao marketing em fontes externas e o que é que a gente vai elaborar especificamente? Não. É isso que eu não entendi, a relação entre a elaboração e a busca. Não, a busca é o seguinte: você se deparou com algum resultado de pesquisa sobre possíveis atuação do profissional de marketing, ou marketing de conteúdo está em crescimento, enfim, né, coisas referentes à área, que vão ser o quê? Informações importantes para vocês escreverem os tópicos. Quais são os tópicos? Contextualização do curso. Então, tem um item lá no PPC que é contextualização do curso. Vocês vão ter que dizer para o que existe o curso. Então, a gente tem o tecnólogo em marketing e eu tenho que justificar aonde se enquadra esse curso no Brasil, né? E qual é a perspectiva. Então, realmente, se eu tenho estudos que mostram a importância da atuação da área de marketing, do profissional de marketing para as organizações, eu estou o quê? Eu estou sustentando, né, que esse curso ele é importante. Tá? Então, você vai passar para a gente primeiro esses tópicos, para com relação a esses tópicos a gente fazer a busca. Isso mesmo. Tá. Então, assim, eu posso a priori falar contextualização do curso, o perfil de egresso, que algumas coisas estão no catálogo que a gente tem que cumprir, que o catálogo é como se fosse a diretriz curricular para os cursos tecnológicos. O perfil de egresso, né, as competências que têm que ser desenvolvidas, que é uma parte bem específica de cada curso. Ok, tá bom, obrigado. Tá? Não sei se ficou mais claro. Agora sim, agora ficou. Tá, ótimo. Perguntas, pessoal? Não? Dúvidas? Tranquilo? Então, a reunião como um todo,
né? Como eu falei, uma reunião do início do semestre, né? Para passar para vocês aí um pouco do trabalho que nós teremos. Claro que outras demandas pontuais existirão, né? E hashtag foco no 5. Obrigada aí por todos, pela presença e uma boa tarde.